boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte, vamos logo falar do jogo decisivo do Flamengo hoje na Conmebol Libertadores. É ganhar do Milionários da Colômbia e se garantir na próxima fase, né? Vou conversar com a Duda Dal Ponte, que já chegou ao Maracanã, ela já está lá. Ô Duda, traz pra gente as informações desse jogão aí, tudo bem? Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. E hoje o Flamengo vai ter apoio da torcida, assim como foi na partida contra o Bolívar. A torcida do Flamengo esgotou os ingressos e expectativa de mais de 55 mil pessoas hoje. O Flamengo é o único time brasileiro que chega à última rodada da fase de grupos da Libertadores sem estar classificado para as oitavas de final. Isso tirando o Grêmio, é claro que teve jogos adiados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas hoje o Flamengo depende só de si. Se vencer o Milionários no Maracanã, se classifica. Bom, agora, se perder para o Milionários, vai depender de outros resultados. A gente lembra que a diferença está no saldo de gols. O Palestino tem a mesma pontuação do Flamengo, 7 pontos, mas tem menos 3 de saldo de gols, enquanto o Flamengo tem 4 de saldo de gols. O Flamengo ainda tem uma remota chance de ficar aí em primeiro do grupo, mas para isso depende que o Bolívar perca para o Palestino dentro de casa. Escobar. Falando do time, novidade certa aí, Davi Luiz na zaga, né? Exatamente, Escobar, isso porque o Fabrício Bruno está acertado com o West Ham da Inglaterra e já deve deixar o Flamengo no mês que vem. Então hoje ele começa no banco de reservas e o Davi Luiz no time titular ao lado do Léo Ortiz. Isso porque o Léo Pereira segue fora tratando uma lesão na coxa. No meio de campo, o Pulgar ele está de volta, mas ele começa no banco de reservas porque faz um mês que não atua e está sem ritmo. Então o Alan, que vem jogando, continua no time titular. Lá na frente, o Bruno Henrique volta a ser relacionado depois de 3 partidas, mas também vai começar no banco e o ataque segue o mesmo com Cebolinha e Pedro. Então, o provável Flamengo para hoje, a gente vai mostrar o campinho para vocês. Tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan de la Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro, que é o artilheiro do ano do Flamengo com 18 gols e também da Libertadores com 3 gols. Escobar. Duda Dal Ponte, hoje ainda melhor do que ontem. Um abraço, até a próxima aí, Duda. E tem mais Carioca em campo hoje na Liberta, hein? Já classificado, o Botafogo está buscando o primeiro lugar do grupo. O jogo é contra o Júnior de Barranquilha, lá na Colômbia. E ter o artilheiro da competição ajuda, né? Ninguém consegue, ninguém para o cara! Júnior Santos! O artilheiro do Botafogo esse ano está vivendo o melhor momento da carreira. E nada melhor do que dar e receber carinho nos braços da torcida. Pô, foi inacreditável, ele vindo assim, eu tô vendo, pô, vou ganhar, será? Ou será que ele vai dar pra alguém do lado? Mas tava todo mundo lá me apoiando, falando que era pra mim, eu fiquei muito feliz. A Emily foi a torcedora que ganhou a camisa número 11 depois da vitória sobre a LDU no começo de maio pela Libertadores. Só que naquele dia, o atacante recebeu um presente também. Pô, ganhei um jacaré. Oh. Foi uma ideia que a família tinha tido alguns dias antes. O lance do jacaré, a gente estava no shopping passeando, vimos aquelas maquininhas que coloca dinheiro e pega. Aí eu e minha filha junto, vamos filha, vamos pegar esse jacaré para representar o Júnior Santos e vamos dar de presente para ele. Em 2024, o Júnior Santos assumiu o papel de protagonista no ataque do Botafogo. Já marcou 16 vezes em 29 jogos. É o artilheiro da atual edição da Libertadores com 9 gols. E aí, quando a fase é boa, todo apelido cai bem. Quando tá ali aquela torcida toda, Júnior Santos, é o jacaré, é o raio, ele fica radiante. Então o que acontece? Ele não joga só por ele, ele joga por nós que estamos ali torcendo por ele. Pro 9º gol de Júnior Santos, o artilheiro da Libertadores. Hoje é dia de jogo na Colômbia, onde o time encara o Júnior Barranquilha na última rodada da fase de grupos. Tiquinho Soares, recuperado de uma lesão na coxa, viajou com a delegação. Bom, o Tico, ele faz falta, acho que em qualquer elenco ele faria falta, né? A gente fica feliz com o retorno dele, dentro e fora de campo é uma pessoa que nos ajuda muito. A gente está aqui para dar todo o suporte para ele voltar 100% e balançar as redes para nós. Uma vitória garante o Botafogo na liderança do Grupo D. A equipe que deve iniciar a partida tem John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos, Hugo, Gregory, Marlon Freitas, Tchê ou Oscar Romero, Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Júnior Santos.
Flutizates 1. O Júnior Santos vai fazer mais um. Chegou aquele dia temido pela maioria dos jogadores, o Media Day. Momento para gravar mídias, repetir aquelas frases sobre o Brasileirão. Assista o Brasileirão. Opa, repete. A verdade é que eles sofrem um pouco, mas se divertem também. O mais bonito é olhar o Pelé. O Léo tá mandando bem ali? Tá bem, tá falando muito bem, fala muito ali, ó. Muito devagar fala ali. E fala para dentro. No começo, o Verratti estava mais quietinho, tempo chuvoso. Eu não gosto muito da hora porque esta é a hora da soneca para mim. Durmo sempre soneca, pero... Sonequinha da tarde. Sim, sempre. Pero bueno. Tem jogos, estatísticas. Opa! Caraca, embaralhei tudo de novo, velho. Vai sair essa frase aí? Não sei, acho que a gente vai ficar até às 6 da tarde hoje. Vou falar, tava rindo muito quando você tava ali. Eu também tava rindo dele, mas eu quebrei mais que ele um pouquinho. E quebrou muito ele? Não, algumas frases são difíceis ali mesmo. Será que o Verratti vai mandar bem agora? Vamos ver, né? Vamos ali cornetar ele ali um pouquinho. Vamos lá. Fazer uma pressãozinha. Silence, please. Ok? Obrigado. O Brasileirão da sua vida é no Premier. No fim do Media Day, deu tudo certo. O Brasileirão da sua vida no Premier. E quem se deu bem foi a garotada que estava ali em São Januário. Foto e autógrafo para todo mundo. Ô sorte! Agora, o que de mais importante foi discutido no encontro da CBF com os clubes. A rivalidade ficou fora da mesa onde sentaram juntos os presidentes do Grêmio, do Internacional e do Juventude. Eles se uniram no Conselho Técnico da CBF para defender a recuperação do futebol gaúcho, tão afetado pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, e encontraram apoio. Para ajustar o calendário do Brasileirão, suspenso desde o dia 15 de maio, vão ser usadas as datas FIFA, em que normalmente as competições nacionais são paralisadas por causa de jogos das seleções, além do período da Copa América. Com isso, vai ser possível retomar o Brasileirão no próximo final de semana e terminar como previsto no dia 8 de dezembro. Mas o calendário detalhado dos jogos ainda não foi divulgado. Foi aprovada por unanimidade também a possibilidade de inversão de mando de campo, desde que o adversário concorde, para que os times gaúchos não sejam prejudicados enquanto os estádios não podem ser usados. Ela lhe permite manter o equilíbrio, né, em relação à competitividade. Você vai continuar, mesmo não tendo estádio agora, tendo a mesma quantidade de jogos com a sua torcida no seu estádio do que os demais competidores. E nesse momento, todos nós temos que estar unidos e estamos. Todas as medidas tomadas hoje foram medidas interessantes e importantes para que a gente possa criar o mínimo de equilíbrio técnico no campeonato em relação aos 3 clubes do Rio Grande do Sul. Ainda não é possível medir o impacto financeiro que os clubes do Rio Grande do Sul vêm tendo por causa da tragédia. E no Conselho Técnico, eles pediram ajuda à CBF para tentar minimizar o prejuízo. Não consegui chegar ainda na minha sala, não conseguimos ter acesso à arena, não tem luz, não tem água, a volta, muito embora a gente consiga já ver o gramado da arena, continua com, se não me engano, 80 centímetros de água nos vestiários, em volta do estádio. Difícil demais. Amanhã, gente, tem Fluminense e Alianza Lima ao vivo na Globo, depois de renascer. Próximo bloco, o assunto é John Arias. E ainda hoje, as 99 vitórias do Flamengo na Liberta. Vamos, Vini. Aqui tem Brasilidade. Profetize. Bet Nacional. A Bet do Brasil. Todo domingo, depois do Esporte Espetacular. É um prazer finalmente conhecê-lo, Homem-Aranha. Bora curtir uma matinê em família. Isso foi ótimo. Uma surra de sucesso. Animais criados no isolamento não têm temperamento fácil. Então ela precisa de um amigo? Não é uma boa ideia. Onde astros e estrelas fazem fila. Nós vamos acabar com a Ferrari em Le Mans. Temperatura máxima.
Show. Uma passarela provisória é construída para conectar duas cidades do sul do estado. Você vai ver também, o Ministério da Justiça lança diretrizes para o uso das câmeras corporais por policiais militares. O governo anuncia que o país superou o patamar pré-pandemia de crianças alfabetizadas no ensino fundamental. Uma quadrilha em Goiás desviou dinheiro de empresas falsificando boletos de pagamento. E as forças israelenses voltam a bombardear Rafah, no sul da faixa de Gaza. A ONU afirma que 1 milhão de palestinos deixaram a cidade nas últimas semanas. Espero você no Jornal Hoje. Não perca! Amanhã tem Libertadores ao vivo na Globo, depois de renascer. Fluminense e Alianza Lima no Maracanã. Vem aí, Arias. Essas são imagens da primeira vez de John Arias pelo Fluminense. O marco zero de uma relação que, algum tempo depois, se tornaria histórica. São 167 capítulos, 35 gols, 4 títulos e uma idolatria consolidada. Arias é o artilheiro do time com 6 gols, mesmo número do Lelê, que está machucado e não joga mais em 2024. É líder em assistências, foram 3, assim como o Ganso. Eu ainda acho que consigo fazer mais coisas e melhores coisas. Estou trabalhando, focado muito nisso, em conseguir evoluir ainda mais. Na Libertadores, por exemplo, ainda não marcou nessa edição. Contra o Alianza Lima do Peru, o Fluminense tenta melhorar a posição na classificação geral da fase de grupos. É bom que o Fluminense aproveite o bom momento e a presença do John Arias no jogo de amanhã pela Libertadores e também contra o Juventude pelo Brasileirão, porque a partir daí ele pode ficar fora por mais de um mês. Convocado para a Copa América, vai se apresentar à Colômbia na segunda-feira. Será adversário da seleção brasileira na primeira fase. Caso chegue às semifinais, só retorna depois de 14 de julho. Há ainda outra possibilidade: ser vendido pelo Fluminense. Desde o início do ano, o clube admite chance de saída em caso de uma boa proposta. As principais janelas de transferências europeias abrem em 14 de junho e 1º de julho. O contrato com o Flu vai até agosto de 2026. Quando você vem desenvolvendo bem em algum lugar, é especulado o tema da saída. Mas no meu caso, nada dessas especulações tiram o foco que eu tenho aqui no clube, como na seleção. Tanto na seleção. Não dá para dizer quanto tempo vai durar, mas se é bom, de um jeito ou de outro, pode ser eterno. Aqui, os Jogos Olímpicos se encontram com o mar. A 660 quilômetros de Paris, na principal porta de entrada da França no Mediterrâneo. Marcélia lida com as dores e as alegrias típicas de uma cidade portuária. É linda, ensolarada e ao longo da história recebeu pessoas de diversos países e culturas. Mas ao mesmo tempo, é o centro do tráfico de drogas na França. A imigração de refugiados que chegam pelo mar do norte da África é um outro problema social da cidade, que tem um dos maiores índices de pobreza do país. No Abiantou de hoje, a gente vai falar sobre a segunda maior cidade da França, que faz questão de rivalizar com Paris e de dizer que sim, é muito diferente da capital, principalmente por causa da presença do mar. E é graças a ele também que Marcélia será uma das personagens dos Jogos Olímpicos. A chama olímpica chegou à França pelo porto da cidade em uma festa que reuniu mais de 150 mil pessoas e que teve atrações escolhidas para agradar a população local. Durante as Olimpíadas, Marcélia vai receber alguns jogos do futebol e principalmente as competições de vela, um esporte que faz parte das tradições da cidade. A Basílica de Notre-Dame de la Garde fica no ponto mais alto de Marcélia. A estátua dourada é da padroeira da cidade, chamada por todos de a Boa Mãe. Daqui de cima, a vista é espetacular. Deem só uma olhada. Pega a cidade e principalmente o mar.
e é o mar que tem uma ligação muito especial com esse lugar. Quando entramos na igreja, nossos olhos são rapidamente atraídos para o alto e não por causa da cúpula dourada. São essas miniaturas de barcos à vela penduradas. Os quadros contam a história marítima da cidade. Pessoas que vivem ou trabalham no mar, principalmente aqui na região de Marsella, costumam vir nessa igreja para pedir proteção. É o caso da Isabel Swan, medalha de bronze em Pequim 2008. Ela já velejou em Marsella e também pediu a proteção na Notre-Dame de Lagarde. Marsella é um lugar muito especial para velejar, porque você tem a costa repleta de marinas, né? No alto do morro, a igreja que guarda todos aqueles marítimos, né? Todas aquelas pessoas ligadas ao mar. O Brasil pode conquistar medalhas nessa terra de tradições, belezas e problemas. Principalmente com as atuais bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kaena Kunze. Ou seja, ambientou Marsella. Segunda semana da Liga das Nações Feminina em Macau. Contra o Japão, a seleção tentava a 5ª vitória em 5 jogos. E foi sofrido, hein? O Brasil ficou atrás no placar 2 vezes. A Thaísa estreou na competição e entrou bem demais. Bola pra Thaísa, ponto do Brasil. 3-2. Vitória de virada do Brasil, que tá imbatível até agora. Pois é, e o brasileiro Thiago Braz, do salto com vara, está fora das Olimpíadas de Paris por doping. Ele estava suspenso provisoriamente desde julho, depois de ter sido pego no antidoping com a substância ostarina, que é usada para aumento da massa muscular. Hoje, a suspensão de 16 meses do esporte foi confirmada e o Thiago só pode voltar a competir em novembro. O advogado do atleta já entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte para tentar reduzir o tempo da punição. Lembrando que o Thiago foi bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio e ouro aqui no Rio, né? Sábado tem amistoso da seleção feminina contra a Jamaica, ao vivo no Sport TV às 5 da tarde. Esse jogo vai ser no Recife, onde está Diogo Marques, para trazer as novidades, as informações desse jogo para a gente. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, Escobar? Um abração para você, meu amigo. Boa tarde a todos. A seleção feminina já está aqui no Recife desde ontem. Eu estou aqui na frente do hotel, onde as jogadoras estão hospedadas. Aqui estão 25 das 26 convocadas. Está faltando apenas a atacante Debinha, né, que foi convocada de última hora, no lugar da Bia Zanerato, que foi cortada por conta de lesão. Debinha chega hoje à tarde, não vai dar tempo de fazer o treinamento de hoje, que vai ser lá no estádio do Arruda, o estádio do Santa Cruz. Estamos na reta finalíssima de preparação para as Olimpíadas, né? A seleção vai fazer os 2 últimos amistosos antes da lista olímpica, antes da lista final, os 2 últimos amistosos aqui no Recife. Sábado agora, a Arena de Pernambuco contra a Jamaica. Dia 4 de julho, Arena Fonte Nova em Salvador, de novo contra a Jamaica. A lista final só vai ser divulgada no dia 2 de julho, com 18 convocadas e 4 suplentes. E essa lista aqui tem 26 nomes, tá? Imagina, Escobar, a ansiedade dessas jogadoras que estão aqui para essa lista final, que vai ter ainda 8 cortes. Abração para você, meu amigo. Boa tarde. Consigo imaginar. Diogo Marques, mais um repórter do nosso time de craques. Um abraço para você, querido. Você está ligado que no site Pra Quem Doar, você pode acessar, inclusive apontando a câmera do seu celular aí para esse QR Code que está na tela. Lá você pode escolher uma instituição que está ajudando o povo gaúcho a se recuperar dessa tragédia, que são as enchentes que afetaram lá o Rio Grande do Sul. Até agora, desde o início da campanha, também com o apoio do Futebol Solidário, nesse último domingo, né, foram arrecadados 30 milhões e 800 mil reais. Então, se você puder contribuir, faça também a sua parte, tá legal? Já, ganhar do Milionários vale vaga nas oitavas e também vai ser a 100ª vitória do Flamengo na história da Libertadores. Carolina está escondendo de Evandro que pode ter uma grave doença. Você tem a sua biópsia. Que biópsia? Ai, desculpa. E não é só ela que está correndo risco. Quanto tempo até o hospital? Estão quase chegando, doutor. O Charles sofreu um acidente. Charles? Charles sofreu um acidente. A gente tá indo pra lá. Hoje, depois de Encantados, sob pressão. A gente sabe que brasileiro incomoda porque nasce driblando tudo.
Querendo ser o melhor da rua, o melhor do mundo. Pode ser do Rio, Pernambuco, Bahia, de qualquer lugar. Aqui é Brabeza. Desistir? Esquece. É todo dia transformando promessa em realidade. Virando notícia. Achou ruim? A gente faz gol de novo. E de novo. Isso é Brasil. Isso é Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros. O banco nunca liga pra relatar problema com a conta, nem pede pra seguir passo a passo no aplicativo. É golpe. Tá, mas... Também nunca liga pedindo senha, nem código de segurança. Isso daí é golpe. Mas... Nem manda SMS com o número 0800 pra reconhecer compra. É golpe. Ok, mas... É golpe. Tá, mas... Ó... Golpe também. E... Outro golpe. É que... Golpe. E... Outro golpe. Itaú e você, contra golpes e fraudes. Juntos, nós protegemos em dobro. Imagina a cena. Uma menina da favela aprendendo a lutar. Lutei contra a falta de apoio, contra a desconfiança, até que precisei lutar contra um adversário desleal, o preconceito. Ele me jogou no chão, mas não é porque ele me derrubou que eu iria desistir. Até porque a primeira lição do judô é aprender a cair. Rafaela Silva do Brasil! Ouro é inspirar novos tempos. Vivo, patrocinadora oficial do time Brasil. Inocêncio se sente enganado por Buba. Ela me chegou lá em casa, se apresentando ser uma coisa, quando mostrou ser uma coisa completamente diferente, rapaz. E Egídio faz uma proposta de negócio para João Pedro. Eu vou lhe vender minhas terras em troca do seu cacau. Isso é sob uma condição. Você vai desfazer a sua parceria com seu pai, pra gente botar a sociedade. Hoje, renascer. Vencer. 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 Três títulos imortalizados numa relação às vezes muito feliz, às vezes distante, nem sempre estável, que teve início há 43 anos. Flamengo e Libertadores da América. Uma história feita de 40 derrotas, 36 empates Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol. E 99 vitórias. Bateu, olha o gol! 1981, o ano em que tudo começou. A primeira participação, a primeira conquista, as primeiras memórias de tantas e tantas páginas que continuam a ser escritas até hoje. Depois de um empate contra o Atlético Mineiro na estreia, a vitória número 1 da lista rubro-negra na Libertadores foi um 5-2 sobre o Cerro Porteño no Maracanã. Foi uma vitória muito importante no começo do campeonato da Libertadores. O atacante Baroninho fez um de falta naquele dia e voltou a marcar assim já na fase semifinal. Um gol inesquecível não só para ele. Esse gol foi narrado pelo primeiro gol do Galvão Bueno e a gente ganhou de 2-1. Contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia. O primeiro jogo narrado pelo Galvão na Globo. Do Flamengo! Baroninho do meio da rua! Quem já vestiu essa camisa na principal competição do continente guarda mais do que troféus na lembrança. Em 1982, o Flamengo parou nas semifinais, mas antes deu um baile no River Plate. Em Buenos Aires, 3-0. Seguidos por um 4-2 no Rio. Nosso time, quando encaixava, não tinha como deter esse nosso time. Né? E aquele dia, esses dois jogos, nós jogamos muito bem contra o River Plate. Em 84, mais duas goleadas contra o Santos, 4-1 no Maracanã e 5-0 no Morumbi. O jogo foi bom e eu também tive a sorte também de poder estar envolvido dentro desses 5 com um golzinho também. Ao longo dessa longa trajetória, alguns placares elásticos que valem o registro. 8-2 sobre o Minervém. 7-1 aconteceu 2 vezes, contra o Blooming e, mais recentemente, o Tolima, com direito a 4 de Pedro, recordista de gols em uma só partida. E como esquecer dos 5-0 para cima do Grêmio? Toque de cabeça, olha o gol! Rodrigo Caio! Em 99 capítulos, o adversário que mais sofreu foi o Emelec.
são 6 vitórias rubro-negras sobre os equatorianos. A viagem no tempo traz de tudo, de imagens quase sem cor a câmeras modernas e replays por vários ângulos. Hoje, no Maracanã, o Flamengo busca contra o Milionários da Colômbia a 100ª vitória na Libertadores. A vitória vai vir com 2-0. É um palpite meu. Como o rubro-negro ainda não está matematicamente assegurado nas oitavas de final, essa vitória pode ser tranquila ou sofrida, por goleada ou magrinha. Ela é especial na estatística e fundamental para continuar escrevendo capítulos gloriosos pela América ainda esse ano. Gente, não tem mistério. Para o Flamengo classificar é ganhar do Milionários no Maracanã, o que deve acontecer, né? Pode até ficar em primeiro do grupo se o Palestino ganhar do Bolívar lá na altitude de La Paz, na Bolívia. Pode acontecer. Uma boa tarde para você. Amanhã a gente conta tudo aqui. Tchau. Globo Esporte, oferecimento Bet Nacional, a Bet do Brasil.